Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Cíntia Menezes, sou docente do curso de Medicina e professora, assim como preceptora da LIAG. Sejam muito bem-vindos ao nosso processo seletivo. Desejo a todos vocês uma boa sorte. Vamos lá para a nossa aula. Então, a nossa aula vai abordar avaliação e orientação sobre as questões relacionadas ao trabalho de parto. A gente abordará a relação sobre o trabalho de parto dentro da assistência ao parto normal. E baseado na epidemiologia, onde o Rezende nos traz como fonte, como um livro de cabeceira, nós abordaremos questões que estarão subsidiando a porcentagem do índice de parto cesariano que o Brasil foi acometido no período entre 2010 a 2020. Algumas cesáreas corresponderam a 84% dos partos realizados por planos no ano de 2019. Quando isso começa, o parto normal ou natural, ele é precedido do trabalho de parto, que começam as contrações uterinas espontâneas, ou seja, irregulares e de intensidade variável. Essas contrações, elas não são totalmente efetivas, porque elas ainda estão em um processo de regularização. Portanto, esse tempo, ele precisa ser observado nos intervalos dessas contrações. Quem determina o início do trabalho de parto é o feto, ou seja, o bebê que está no útero da mãe, e ele pode, dentro da normalidade do trabalho de parto, vir a nascer num período entre 37 e 42 semanas, que é justamente quando ele já está maduro dentro do processo para ser ocorrido o seu nascimento, ou seja, a concepção. Os períodos do trabalho de parto ocorrem de 4 formas. O primeiro período, ele vai do início do trabalho de parto até a dilatação completa do colo. Isso podendo variar de 1 a 24 horas, ou seja, podendo durar até um dia esse trabalho de parto ocorrendo, dependendo do histórico dessa paciente, dependendo da toda a situação que essa paciente tenha dentro da sua história obstétrica. O segundo período, ele vai da dilatação completa até a expulsão do feto. Ele pode durar de poucos minutos a algumas horas. O terceiro período, ele vai da expulsão do feto até a dequitação da placenta, que pode durar de 5 a 30 minutos. O quarto período, ele vai da dequitação da placenta até 1 hora depois desse parto. O primeiro período do parto. O primeiro período, ele é composto por fase latente a fase ativa. Durante a fase latente, as contrações irregulares tornam-se progressivamente coordenadas. O desconforto é mínimo e o colo se apaga, dilatando assim até 4 centímetros. Durante a fase ativa, o colo se torna plenamente dilatado e a apresentação fetal insinua-se na pelve média. Em média, a fase ativa dura de 5 a 7 horas em nulíparas e de 2 a 4 horas em multíparas. A segunda fase dura até 2 horas em nulíparas, em média 50 minutos, e 1 hora em multíparas. Lembrando assim que as multíparas, elas tendem a ter o tempo reduzido
por se tratar de pacientes que já têm um histórico de partos anteriores e de uma forma ou de outra já são úteros que já têm uma regularidade para o trabalho de parto. Na segunda fase, as mulheres devem ser examinadas constantemente e os BCFs, ou seja, batimentos cardíacos fetais, devem ser checados de modo contínuo ou após a cada contração. É recomendado que a mulher realize o movimento de empurrar seguindo o seu próprio empuxo, ou seja, a paciente precisa ser colaborativa para ajudar no seu próprio trabalho de parto. Apesar da episiotomia ser uma prática recorrente, a sua realização não é recomendada em mulheres que não possuem indicação. Isso porque os benefícios dessa técnica são contraditórios e não há evidências científicas suficientes, podendo assim, desencadear todo um processo de trabalho de parto para uma gravidade, para uma intercorrência. O terceiro período do trabalho de parto, ele vai após o nascimento do bebê. O profissional deverá fazer uma avaliação geral na mulher, além de realizar a tração controlada do cordão para o delivramento da placenta. Não havendo complicação, o recém-nascido é colocado em contato com a mãe para que seja feita a primeira amamentação. Então, há situações que a gente precisa avaliar esse trabalho de parto, todo um processo, desde a contração que está iniciando, há todo um processo do nascimento, após o parto e fazer uma reabordagem, tanto na paciente quanto no feto após o seu nascimento. O quarto período, a gente deve prestar assistência ao binômio, porém, toda a avaliação do pós-parto que a gente vai fazer na paciente pode trazer indícios de prevenção, tanto para hemorragia pós-parto, quanto para as situações que a paciente necessita dentro da sua estabilidade, da sua saúde. Então, primeiro protocolo, administrar 10 unidades internacionais de ocitocina intramuscular logo após o nascimento do bebê. Observar a formação do globo de Pinat, que deverá ser observado na paciente, lembrando que se esse globo de Pinat ele não é formado, essa paciente pode evoluir para hemorragia pós-parto. Observar as perdas sanguíneas para intervenção se necessário, conforme foi visto. Então, se a paciente estiver com perda sanguínea, aquele protocolo, parto vaginal, acima de 500 ml de perda sanguínea, a gente já tem a consideração, de hemorragia pós-parto. Parto cesáreo acima de 1000 ml já é considerado hemorragia pós-parto. Então, sempre identificando essas perdas sanguíneas. A assistência à mãe ao RN, que é observar, dentro dos parâmetros vitais, se há alguma anormalidade. Recomendações da OMS para o parto normal. Se o trabalho está progredindo normalmente e a mulher e seu bebê estão em boas condições, eles não precisam receber intervenções adicionais para acelerar o parto, como, por exemplo, administrar ocitocina antiparto. Não utilizar métodos invasivos nem métodos farmacológicos para o alívio da dor durante o trabalho de parto, e sim métodos como massagem e técnicas de relaxamento. Fazer monitorização fetal com auscultação intermitente, sempre em intervalos, e observar como é que está o ritmo cardíaco desse feto. Estímulo a posições não supinas, não deitadas durante o trabalho de parto e parto, ou seja, posição de litotomia não é recomendada. Monitorizar cuidadosamente o progresso do trabalho de parto, por exemplo, pelo uso do partograma, que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, porque a gente vai prever sinais de alerta, sinais de risco para essa assistência ao parto. Realizar precocemente contato pele a pele entre mãe e filho, dando apoio ao início da amamentação na primeira hora pós-parto, conforme diretrizes da OMS sobre o aleitamento materno. Condutas prejudiciais
ou ineficazes e que deveriam ser eliminadas. O uso rotineiro da posição supina durante o trabalho de parto, uso rotineiro de enema, ou seja, fazer lavagem, né, intestinal nas pacientes não são recomendadas, a administração de oxitócitos, porque de uma forma ou de outra, a qualquer hora antes do parto, de tal modo que o efeito delas não possam ser controlados, massagens ou distensão do períneo durante o trabalho de parto, você pode favorecer algo que venha favorecer uma lubrificação dentro desse canal. Lembrando que sempre a gente tem que conversar com a paciente para ver, né, os indícios que ela concorda ou não. Porém, a massagem concomitantemente, ela pode desenvolver o edema de vulva. E isso é complicado porque o trajeto do feto termina tendo complicações. Revisão rotineira, exploração manual do útero depois do parto. Agora a gente vai iniciar, né, algumas abordagens relacionadas ao parto cesáreo. O parto cesáreo ele é um procedimento cirúrgico, exigindo uma série de cuidados para sua realização. Por apresentar riscos maternos fetais, sua indicação encontra-se em situações em que os benefícios superam esses riscos. A cesariana pode ser realizada por indicação médica devido às condições de saúde materno-fetal ou de ambos, ou por solicitação materna. Quanto à sua necessidade, pode ser considerada absoluta ou relativa. Quanto ao momento de sua indicação, ela pode ser eletiva quando programada fora do trabalho de parto ou de urgência, quando é realizada, né, durante a evolução do trabalho de parto. Então, há cesarianas que são indicadas por se tratar de situações de risco, contudo, essas cesáreas elas podem ser eletivas, porém, há outras situações que são situações de urgência. Às vezes a paciente estava evoluindo para o parto normal, aconteceu alguma intercorrência e esse parto cesariano, ele teve que acontecer. As indicações de cesárea eletiva são: a maioria das indicações de cesárea são relativas e deve ser individualizada. Por exemplo, placenta prévia, placenta creta, vasa prévia, 2 ou mais cesáreas anteriores, apresentação pélvica ou córmica, gemelaridade, primeiro gemelar não cefálico, ou seja, pode ser transverso, né? Pode ser pélvico, infecção por HIV, infecção, né, por algum outro tipo de vírus que possam ser avaliado risco para a saúde do feto, macrosomia fetal, indicações de cesáreas intraparto ou de emergência, descolamento prematuro de placenta, falha da progressão do trabalho de parto, vasa prévia, prolapso de cordão e anormalidades da frequência cardíaca fetal. Cesárea pedido. Ela não pode ocorrer antes da 40ª semana, porque você termina indo contra o protocolo do Ministério da Saúde. Informação verbal ela deve ser detalhada e a paciente deverá assinar um termo de consentimento informado. HPP. Então, a hemorragia pós-parto, ela é evitável, né? A morte materna que ocorre por hemorragia pós-parto, ela é uma causa evitável. E a HPP ela é definida como uma perda de sangue maior que 500 ml após o parto, principalmente, né, no parto normal, porque essa definição da OMS são uma das mais aceitas no mundo. Algumas referências confirmam e consideram a via de parto a definir como HPP, acima de 500 ml no pós-parto vaginal e acima de 1000 ml no pós-parto cesáreo. Regra dos 4 T's, né? Elas são utilizadas para identificar as causas de HPP. Então, tônus, trauma, tecido e trombina. Tônus quer dizer que a gente precisa avaliar para ver se esse tônus está aumentado, gerando assim o aumento do tônus muscular do útero. E aí é onde justamente ocorre a atonia uterina, levando gravidade
podendo desempenhar para o óbito materno. Trauma, a gente refere às lacerações que ocorrem, que a gente precisa proteger o períneo, né? Alguns hematomas, como por exemplo o edema de vulva, rotura, como rompimento, inversão, que aí é quando ocorre essa anormalidade uterina, que é complicado e desenvolve nas pacientes intercorrências que às vezes são letais. Tecido, ou seja, a placenta que está retida, uma placenta acreta, retenção placentária, que podem também desempenhar sepse, desempenhar várias outras intercorrências com essa paciente. Trombina, a gente fala relacionada às coagulopatias. Observar tempo de coagulação, se essa paciente, né, tem retardo, o que está acontecendo com a hemodinâmica dessa paciente. O HPP no exame físico, né? Que é justamente a hemorragia pós-parto, quando ela pode ser identificada. Ao exame físico, podem ser observados sinais e sintomas, como, por exemplo, palidez, tontura, confusão mental, aumento da frequência cardíaca, hipotensão, saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente. Prevenção da hemorragia pós-parto, a droga mais recomendada como primeira linha para a prevenção da HPP é a ocitocina, que pode ser administrada por via intravenosa de 10 a 40 unidades internacionais como protocolo em uma intercorrência, em 1000 ml de solução, que pode ser fisiológica, dependendo da frequência cardíaca dessa paciente, observar sempre os parâmetros vitais, ou por via intramuscular de 5 a 10 unidades internacionais. Em parto cesáreo, recomenda-se a mesma dose. Caso não haja ocitocina disponível, existem outros agentes uterotônicos que podem ser utilizados. Lembrando que algumas medicações, como droga de escolha, dentro de protocolos, a gente precisa observar o histórico da paciente e também observar os parâmetros vitais se estão dentro da normalidade. A ergometrina 0,5 mg, misoprostol até 600 microgramas via sublingual ou retal e outras prostaglandinas. Então, algumas medicações que são, né, protocolo, a gente precisa observar criteriosamente. Derivados de ergometrina são contraindicados em pacientes hipertensas com pré-eclâmpsia ou eclâmpsia. Como eu falei, a gente, antes de administrar qualquer medicação, a gente precisa observar as contraindicações e o histórico da paciente, assim como os parâmetros vitais. O tratamento do HPP envolve 4 componentes que devem ser realizados simultaneamente, ou seja, a comunicação ela precisa ser efetiva entre os profissionais. Reanimação cardiopulmonar, caso a paciente venha a ter uma PCR. Monitorização e investigação, ou seja, a hemodinâmica dessa paciente precisa ser avaliada, precisa ser observada. E o controle do sangramento, ele também precisa ser eficaz. Venceliago, muito boa sorte a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso processo seletivo.